Olá, sejam muito bem-vindos ao BMC Stock desta sexta-feira. Eu, Isabela Takaki e Hanna Beltrão estaremos juntas nas próximas horas com as principais notícias do mercado financeiro no meio do dia. Confira os destaques de hoje. Energisa mais do que dobra a receita com transmissão de energia com a aquisição da Gemini. Cielo anuncia a venda da Merchant Solutions. E os receios de uma invasão da Rússia na Ucrânia impactam no mercado de energia. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. A gente começa o estoque com boa tarde para a Hanna Beltrão. Boa tarde, Hanna. Oi, Isa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Agora sim, sextamos, né? Chegamos aí no finalzinho da semana, mas a gente, é claro, vai trazer ainda muita informação do mercado financeiro, informações que acabam impactando diretamente seus investimentos. A gente vai repercutir esses assuntos com os nossos convidados de hoje, já que a gente conversa com o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, professor Marcos Vinícius de Freitas, e teremos também, né, Calil de Lima, analista da Rich Capital, além, é claro, daqueles gráficos separados pelo Alex, que ele sempre separa aí, trazendo um panorama completo de como é que está a economia no Brasil e no mundo, né, Isa? É isso aí, Hanna. 12h38, a gente começa então com os números do mercado financeiro. Opa, deixa eu colocar aqui como é que tá agora o índice no Profit Pro da Nelogica, aí com uma leve queda de 0,17%, operando a 103.339 pontos. Temos aqui, né, um mapa dividido, né, mas só que as perdas liderando por aqui. Temos Rail 3 com 7,01% de queda, que é a Rumo, né, que veio com prejuízo aí de mais de 380 milhões de reais. A gente vai falar disso daqui a pouco. Local Web com 4,74% de queda, também amargando o índice. Açaí com 3,25% de queda. Pets 3 com 3,24%. Apvida com 3,17%. Então, Magazine Luiza também, setor de varejo, também está recuando 3,02%. Entre as altas, Cielo lidera com 13,49% de alta, Energia com 3,60%, o B3 com 2,68% de alta. Então, este é o índice, né? Alguns números do índice neste momento. E a Hanna Beltrão vai ver, então, os números internacionais agora. Vamos sim, Isa. A gente vai recapitular como é que fechou as bolsas, né, lá na Ásia e passar também pela Europa e pelos Estados Unidos. Vamos começar olhando aqui, então. Hansen fechou numa queda por lá de 1,88%. Xangai fechou no positivo de 0,66% e Nikkei fechou também numa queda, assim como Hansen recuou aí 0,41%. Vamos olhar como é que estão as bolsas lá na Europa agora. DAX na Alemanha opera em queda de 1,40%. FTSE no Reino Unido, 0,13% de queda também. CAC na França, 0,29% de recuo e o índice Eurostoxx cai 0,98%. Já em relação ao cenário lá nos Estados Unidos, o cenário por lá também não é muito diferente não. Dow Jones agora recua 0,10%, S&P 500 0,31% de queda e Nasdaq também cai agora 0,78%. Vamos olhar rapidinho aqui como é que está o dólar. A moeda norte-americana agora recua 0,84% e está sendo comercializada na casa dos R$ 5,12. E por aqui, é claro, a gente segue de olho nas notícias internacionais, porque as remessas de smartphones dentro da China caíram 18,2% em relação ao ano anterior, indo aí para 32,4 milhões de aparelhos em janeiro. E a Giovanna Locatelli, nossa correspondente internacional, está de olho nesse assunto e tem mais informações. Boa tarde, Giovanna. Boa tarde a todos. As informações são da Academia Chinesa de Informação e Comunicação. Atualmente, fabricantes de aparelhos estão enfrentando problemas de produção devido à escassez global de chips de computador. Uma combinação de fatores, incluindo erros de cálculo de demanda, paralisações inesperadas de fábricas e também tensões Estados Unidos-China, levaram várias empresas automobilísticas a também relatar problemas de fornecimento de chips.
Essa escassez se espalhou para muitos tipos de chips e todos os tipos de hardware, incluindo e principalmente smartphones. Atualizações atrasadas de consumidores também causaram a desaceleração das vendas. E as montadoras e outras empresas que utilizam chips dizem que o cenário não deve melhorar tão cedo. E claro, a gente acompanha esse cenário com vocês. Então a gente muda agora de assunto e volta a falar sobre a escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia. Os receios de uma invasão russa da Ucrânia estão tendo impactos aí no mercado de energia, né, Giovana? A segurança na Europa e o fornecimento de gás da Rússia ao continente são as questões principais? O assunto foi abordado no encontro desta quinta em Moscou entre o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano e Vladimir Putin. Antes da visita de Luigi Di Maio, o primeiro-ministro italiano discutiu o conflito da Ucrânia com o presidente russo. Segundo os peritos de Roma, a Itália pode desempenhar um papel crucial na melhoria das relações entre Bruxelas e Moscou. David Tabarelli, presidente do think tank Nomisma Energy, disse que a Rússia é muito mais dependente das exportações de gás do que a Europa quando se trata de importar, mas disse que é preciso ter muito cuidado com outro fator que pode ter consequências graves: a exportação de petróleo. A Rússia é o segundo maior fornecedor de petróleo e, se interromper este fornecimento, o mercado mundial pode sim entrar em colapso. Tabarelli lembrou ainda que os Estados Unidos poderão enfrentar grandes problemas, uma vez que são os mais expostos ao que quer que aconteça com o mercado petrolífero. Os receios de um possível conflito já fizeram disparar os preços da energia. Os mercados estão no limite há semanas e os peritos lembram que uma invasão ou mesmo sanções podem empurrar a Europa para uma crise de abastecimento. E os contratos futuros de petróleo estendem as perdas e caminham para fechar a semana em queda. As primeiras em 9 semanas, a primeira em 9 semanas, e o motivo é a possível volta do Irã às exportações, que ainda vai demorar, mas hoje para prevalecer sobre o temor de interrupção na oferta por causa da crise na Ucrânia. O alívio nas tensões geopolíticas chegam com as notícias de novas conversas entre Estados Unidos e Rússia, marcadas para a próxima semana. Há pouco, a gente vai olhar inclusive agora, em tempo real, como é que está o petróleo Brent e o petróleo WTI. O Brent agora recua 0,33% na casa dos $92 ainda o barril, encostando, na verdade, caminhando para os $93. E o WTI agora está recuando 0,62%, comercializado a pouco mais de $91 o barril. A gente aproveita para dar uma olhada como é que está o setor aqui no Brasil também, para a gente olhar como é que estão as empresas nesse momento por aqui. Aí a gente consegue olhar agora no nosso mapa de calor, aqui no nosso Profit, até sumiu, agora voltou. Vamos lá então, que só a Enalta agora está subindo, uma alta de 0,73% nesse momento. Já em relação às outras companhias, a gente tem a 3R Petróleo recuando 1,73%, Petri 3 caiu 1,47%, Petri 4 1,16% de queda agora, PetroRio tem uma queda de 1,25% e Vibra Energia está também caindo nesse momento, fechando o bloco das quedas, recuando agora 0,21%, Isa. Bom, e agora, ainda sobre as notícias internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai conversar com outros líderes ocidentais hoje sobre a crise na Ucrânia, enquanto os esforços diplomáticos nas últimas horas se intensificaram para impedir um ataque russo à Ucrânia. E para entender melhor os últimos acontecimentos, a gente recebe aqui no nosso estúdio o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Olá, professor, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. É sempre um prazer conversar com você, Isa. Sempre um prazer conversar com vocês. É muito bom ter gente aqui no estúdio, depois de tanto tempo de pandemia, poder receber pessoas aqui no nosso estúdio. É sempre melhor do que virtual, né? Bom, então eu queria começar falando, o conflito Ucrânia e Rússia chegou ao fim, na sua opinião, ou está longe de chegar ao fim? Não, a história vai ainda por algum tempo, porque você também tem os fatores internos, aquela região que foi dominada pela Rússia, e você tem conflitos internos entre ucranianos, e aí você tem também uma série de intervenções externas que afetam esta situação
doméstica que você enfrenta na Ucrânia. Então a gente deve assistir o capítulo da Ucrânia persistindo por alguns anos e por algum tempo. Mas o mais importante é que nós não podemos esquecer dos interesses comerciais que existem ao redor de toda essa questão. Você tem, por um lado, a Rússia, que é um grande exportador de gás para a Europa, um grande produtor mundial de petróleo e que precisa também do mercado europeu, mas agora que, à medida que o verão começa a se aproximar, este poder de barganha e de imposição através dessa commodity diminui um pouco. E não podemos esquecer também que, por outro lado, desde o presidente Trump existe o interesse em que os europeus passem a utilizar e passem a consumir gás vindo dos Estados Unidos. Essa era uma das grandes alegações do presidente Trump quando ele reclamava que Angela Merkel comprava gás russo e não estava disposta a pagar o suficiente para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, cujo objetivo era justamente tentar conter a Rússia. Então você vê, o Trump dizia que existia aí uma inconsistência no discurso, porque basicamente a Merkel estava sustentando o inimigo da aliança. Então a gente nota que existe uma série de interesses que vão por trás dessa questão e que a situação ali tem vários flancos a serem entendidos. Mas o mais relevante, eu acho, é que o Putin garantiu aí que a Ucrânia não vai se tornar membro da OTAN, até porque, e aqui é relevante de lembrar também, a OTAN consiste de 30 países membros. E nem todos eles estão dispostos a pagar a guerra, a pagar por uma guerra que eles seriam envolvidos justamente por causa dessa aliança. Agora, na sua opinião, a gente vê que nas agências de notícias, né, dizendo de que as tropas russas estão ainda na Ucrânia, apesar do governo russo divulgar que já estão retirando suas tropas, né, houve até um exercício militar. Na sua opinião, realmente essas tropas estão se retirando ou a Rússia continua ali e continua com uma ameaça e fazendo esses exercícios militares? Qual seria o objetivo, se ela já teria atingido seu objetivo, teoricamente, né, de não ter a Ucrânia na OTAN? Qual que é a sua opinião? Não, os exercícios militares a Rússia sempre faz, né? Inclusive eles vão fazer um teste, anunciaram que vão fazer alguns testes nucleares, provavelmente, com a presença do presidente Putin e com o presidente Lukashenko de Belarus. Então, o que a gente nota é que existe esta narrativa, mas é muito difícil, né, nessa situação toda que a gente vê, você ter a certeza do que é a verdade, porque existe uma narrativa feita por um lado e a narrativa feita pelo outro. E aí, imagens de satélite, embora muita gente diga que seja confiável, nós não podemos esquecer o grande mico que foi aquela defesa do Colin Powell, quando era secretário de Estado dos Estados Unidos, na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, dizendo que o Iraque tinha armas de destruição em massa e que os satélites comprovavam isso, né? Então a gente sabe que existe aí uma questão de inteligência, uma questão de narrativa, tudo isso que vai sendo construído. Então é muito difícil dizer qual é a verdade. A verdade que eu entendo até o momento é o seguinte: a inteligência americana havia anunciado que os russos fariam uma ação na quarta-feira, o presidente Zelensky anunciou que seria um feriado nacional e nada aconteceu na quarta-feira. Então, e eu acredito que se os russos quisessem ter tido aí alguma ação, já o teriam feito há algum tempo e não ficariam justamente esperando a Ucrânia se armar mais e mais, porque a cada dia que passa, e aqui é importante lembrar, os norte-americanos e os britânicos têm vendido e têm mandado uma quantidade enorme de armas. Nos últimos, um amigo meu que mora na Ucrânia me falou que nas 2 últimas semanas eles receberam mais armamentos do que em 30 anos de história. Então, esta que é a situação. Para que o Putin iria querer ver uma situação, lutar aí com o inimigo que está cada vez mais armado também? Uma guerra não é interessante para ninguém, né? Com certeza. Bom, e saindo agora um pouco do conflito, professor, o presidente Jair Bolsonaro volta hoje, né, de viagem após passar pela Rússia e Hungria. Qual é o balanço que você faz dessas passagens do presidente por esses 2 países? Eu acho que a viagem à Rússia foi um acerto, não é? Primeiro
que num ano eleitoral é muito complicado também, qualquer coisa, qualquer movimentação que o presidente fizer vai ser criticado e todo mundo vai falar dizendo que ele está querendo se contrapor àquela imagem do Lula sendo recebido pelo Macron. Aliás, um ato completamente equivocado do Macron de receber o Lula daquela forma, e foi justamente uma tentativa de dar um tapa na cara do presidente do Brasil na ocasião. Então, uma conduta pueril, não podemos abordar isso nesse sentido. Mas a realidade dos fatos é de que o Brasil precisa de fertilizantes, né? O agronegócio precisa de fertilizantes. Nós estamos num momento em que o Brasil precisa ter novos e fortalecer os seus contatos comerciais, e não podemos esquecer de uma coisa relevante, né? Existe aí um acordo chamado BRICS, um mecanismo aí de cooperação que é importante para o Brasil, porque transforma o Brasil num país emergente, mas num emergente de uma categoria diferenciada, porque nos dá acesso às grandes economias do século XXI, que são Rússia, Índia, a Rússia um pouco menor, mas particularmente Índia e China. E é importante que a gente tenha este fórum aí entre os emergentes para conversar. Então o acerto foi correto da viagem, e o governo norte-americano aí não pode querer ditar para onde o presidente do Brasil vai viajar ou não vai viajar, não é nesse sentido. Então foi um acerto, espero que daí saia algum negócio importante para o país e que nós tenhamos aí ganhos no relacionamento bilateral. O erro foi certamente a viagem à Hungria, porque ali não houve um aspecto comercial relevante, né? Foi uma visita política justamente no sentido de fortalecer uma liga conservadora no mundo com o Viktor Orbán, o primeiro-ministro, que é extremamente criticado na Europa pelos posicionamentos que ele tem, particularmente com relação à imigração e com relação aos refugiados. E isso aí é uma posição que não coloca, não deixa a imagem do presidente do Brasil de um jeito positivo. Não é bom para a imagem, né? Que nós temos tantos problemas, só faltava mais essa questão de imagem. Então, um acerto, a viagem à Rússia faz sentido, um erro, a questão da Hungria. Agora, professor, a frase dele de que era solidário à Rússia foi muito polêmica, né? Saiu nos principais sites de notícias. Ele fez uma frase, né? Somos solidários à Rússia, e emendando aí, né, no comprometimento de possíveis laços comerciais na defesa, na tecnologia, no agronegócio. Na sua opinião, essa frase pegou mal? Inclusive os Estados Unidos, né, declarou ontem à noite dizendo que repudiava, né, essa frase dele. Porém, na sua opinião, ele estaria se referindo à crise na Ucrânia ou não? A palavra solidária não foi a mais feliz utilizada pelo presidente, mas micos presidenciais, o pessoal do Itamaraty pode fazer aí uma lista enorme para vocês, né, com relação ao presidente brindando em país islâmico com álcool. Então tem uma série de coisas que a gente tem aí na história do Itamaraty que são anedotários com os presidentes da República. Mas a frase não foi, a palavra não foi a mais feliz, mas certamente não estava claro que o presidente Bolsonaro estava endossando a posição da Rússia, né? Se nós olharmos constitucionalmente, o Brasil é um país amante da paz e também um país que pelo direito internacional. E, aliás, no discurso tanto de Bolsonaro como de Putin, naquela apresentação que eles fizeram conjuntamente, uma das coisas que eles fizeram foi justamente uma reflexão sobre a obediência, sobre a questão da paz e a obediência aos princípios da Carta de São Francisco, a Carta das Nações Unidas, que trata justamente da preservação do direito internacional. E quando a gente fala dessa Carta de São Francisco, da ONU, existe um princípio fundamental que é assegurado por ela, é de que você não vai ter guerras para ocupação territorial. Guerras são somente admitidas no caso de legítima defesa e se aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, dentro desse contexto, né, nós poderíamos falar, não, o presidente está solidarizando. Não, porque, inclusive, não houve nenhuma mensagem nesse sentido. Foi ali uma palavra que ele diz, olha, o solidarismo
com o povo russo, mas ele poderia ter utilizado uma outra palavra que fosse melhor. Foi um equívoco ali empregado no emprego do vocabulário que poderia ser ampliado nesse sentido. E mudando um pouquinho de assunto agora, falando sobre a China, né, já que os valores das exportações do país atingiu 3,364 trilhões de dólares no ano passado, um aumento de 29,9% no ano a ano, registrando a maior taxa de crescimento desde 2010 e também um importante suporte para o crescimento econômico do país durante, né, o ano passado inteiro, devastado pela pandemia. Queria então que você comentasse, professor, em relação ao aumento das exportações chinesas em 2021 e também em 2020 e também a possível queda nesse ano de 2022. Interessante, né? Porque a China, no período da pandemia, conseguiu crescer economicamente. Mas aí muita gente veio falar, e eu até ouvi isso, não, eles criaram a doença, criaram o vírus para vender mais para o mundo equipamentos de uso hospitalar, máscara, esse tipo de coisa, achando que isso é que fosse fazer o grande salto quantitativo da China nas exportações. Mas a realidade é que, como houve no mundo inteiro uma série de lockdowns, uma série de pessoas que contraíram Covid e que criou um problema na cadeia logística, né? Isso é a realidade. A gente vê a inflação subindo globalmente como resultado justamente dessa situação logística que gerou aí um desabastecimento global, preço dos contêineres subindo, então você começa a observar uma série de fenômenos relacionados a isso. Mas a realidade dos fatos é a seguinte, os chineses cresceram porque eles têm domesticamente uma cadeia logística que funciona muito bem, com trem, portos. Eles fizeram a lição de casa no sentido desse investimento tão necessário para garantir a continuidade do fornecimento. E conseguiram crescer porque a China e não podemos esquecer disso nunca, o grande mercado fornecedor, a grande fábrica global. Então, eles cresceram nesses 2 últimos anos como não era esperado. Mas, a partir de 2022, à medida que a pandemia vai cedendo território, à medida que a pandemia vai diminuindo, obviamente, países que estavam fora, que não estavam produzindo na sua intensidade ou na sua capacidade plena, voltaram a fazer isso. E esse resultado é que os países voltando à produção plena, ou muito próximo ao normal que era em 2019, obviamente que aí a China deixa de exportar esta mesma quantidade como estava fazendo em 2020 e 2021. E é por essa razão que os chineses já estão prevendo uma diminuição na questão de exportação em razão da retomada global do crescimento, o que é uma coisa boa. Não podemos esquecer que isso é uma coisa boa para o mundo, porque aí o mundo está voltando à normalidade. Agora, professor, ainda falando de China, o aumento do uso da yuan, né, que é a moeda chinesa, em pagamentos globais, atingiu um valor recorde de 3,2% em janeiro, acima dos 2,7% em dezembro. Isso ajudou a moeda chinesa a manter o 4º lugar na lista global, atrás do dólar americano, do euro e da libra esterlina. Os dados foram divulgados por um provedor global de serviços de mensagens financeiras. O que você atribui a esse forte desempenho? O fato de que a China tem lutado e tem se esforçado para transformar o yuan, que também é conhecido como renminbi, o dinheiro do povo, a China tem se esforçado para transformar a moeda deles numa moeda global e uma reserva de valor global. Porque, com isso, ela ganha uma série de benefícios, né? Negócios podem ser fechados em yuan. Então, veja só, e esse é um objetivo aí que os chineses têm tido há algum tempo. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, a China é o maior parceiro comercial da Argentina. Quando o Brasil e a Argentina fazem negócios, agora eu não sei se ainda existem outras possibilidades, mas historicamente a gente utilizaria o dólar. Então, os dois países precisam ter dólar. Como os dois países têm um relacionamento grande com a China, o que os chineses estão tentando fazer é que, ao invés de se utilizar o dólar, nós passemos a utilizar o yuan também, que seria importante porque você pode usar o yuan
para pagar transações com a China, que é o maior mercado consumidor global. Então você nota que isso é um esforço do governo chinês. Eles conseguiram, como você mencionou, passar o Yen, que é a moeda japonesa, e o objetivo é chegar, acho que em 2030, tirar o lugar da libra esterlina. E aí você teria o dólar, o euro e o yuan chinês como moedas que são reservas de valor. Para a China isso é muito importante e essa é a razão fundamental pela qual a China tem se transformado aí no maior parceiro comercial de mais de 120 países. Então, isso vai estimular a utilização mais frequente do yuan. E não vamos esquecer, né, Isa, que é relevante de enfatizar. Os Estados Unidos, eles têm 25%, 20 a 25% da economia global. Mas quando nós falamos em transações em dólar, 40% ou um pouco mais do que isso é de transações em dólares. E isso dá para os Estados Unidos um domínio muito importante nas transações globais como moeda de reserva global. E os chineses, aos poucos, estão tentando não substituir imediatamente o dólar, mas tentando fazer aí assumir uma posição mais relevante e, quem sabe, para o futuro, começar a ameaçar mais intensamente o dólar, que é uma coisa muito importante, é a política, é um instrumento de política externa, na minha opinião, mais importante até mesmo do que canhão, do que míssil nuclear, do que qualquer outra coisa. A moeda, né? A moeda. É exatamente isso que eu ia perguntar, né? Será que num futuro próximo teremos aí Yuan dominando? Imagina, né? Por isso, Estados Unidos sempre de olho na China. Professor, vamos aproveitar, a Hanna vai dar uma olhadinha como fecharam os mercados asiáticos, né? Já que a gente está falando de economia da China. Vamos ver, Hanna? Vamos olhar, Isa, a gente consegue olhar aqui que Hang Seng fechou numa queda por lá de 1,88%. Xangai fechou no positivo de 0,66%, mas Nikkei, né, acompanhou Hang Seng e fechou numa queda também de 0,41%. A gente já acompanhou, né, nos últimos dias a queda tem sido forte, né, não só na Ásia, né, as outras bolsas também do mundo todo vieram fechando no negativo, né. Inclusive China buscando conter a especulação aí no mercado minério de ferro, que está alto, né. Tá certo, então. Obrigada, Hanna. Obrigada, professor, pela sua presença mais uma vez aqui no nosso estúdio, por todas as explicações ótimas. O pessoal aqui do nosso chat adora suas aulas. Aqui tem gente até pedindo aqui a aula da semana passada, né? Falando que a participação aqui como aula. Queria rever aqui as suas explicações. Sempre muito bom. Obrigado, seja sempre muito bem-vindo, professor. Bom final de semana para você. Obrigado, Isa. Obrigado, Hanna, pelo prazer conversar com vocês duas. Sempre um prazer também conversar com quem assiste. Obrigada. Até mais, professor. Bom, e do professor a gente vai para o nosso outro convidado do dia, que é o Calil de Lima, analista da Rich Capital. Olá, boa tarde, Calil. Obrigada pela sua participação aqui com a gente nessa tarde. Acho que ele está... Não, eu que agradeço. Prazer é meu. Agora sim. Agora sim. Calil, vamos começar falando da questão dos fertilizantes, né? Nesse contexto da Rússia, Ucrânia, a Rússia interrompeu a exportação de nitrato de amônia, um produto químico usado na fabricação de fertilizantes. Como que essa questão dos fertilizantes impacta no produtor brasileiro e nas safras? Tá, perfeito. Não só impacta, como ele precisa disso para produzir, né? Então você tem gente que está começando a colher a safrinha, que a gente nomeia isso no setor, e começa agora, né? E assim, ele precisa disso para produzir. O solo, ele armazena um pouco de fertilizante conforme você vai usando, então meio que cria um estoque, mas não é suficiente para você plantar sem ter o fertilizante em si, né? Então, assim, o que está acontecendo é que, primeiro, a Rússia falou que só vai exportar amônia lá para 1º de abril, então isso já atrapalha na cabeça do produtor para ele comprar isso e ter para a safrinha como para a próxima safra, mas não só isso, diversos outros países, e aí você tem a questão com a Bielorrússia que impacta ainda mais, que teve algumas sanções que aí bloquearam o canal via
Lituânia, e agora bloquearam outro canal via Ucrânia, então você está tendo um problema logístico muito grande ali, tanto da Rússia quanto da Bielorrússia e outros países que estão dificultando a exportação para fornecer o mercado interno deles. Então, na verdade, o que está acontecendo é que tem diversos países que estão sofrendo com produção de fertilizantes e estão pondo algumas barreiras para direcionar toda essa produção para o mercado interno e acaba sobrando pouco para o produtor brasileiro. Só lembrando aqui que o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes. Então, assim, o que ele conseguir... a grande questão que está na cabeça do produtor é disponibilidade de fato para o que ele precisa para entregar para a safra, e 2, preço, né? Porque se o pessoal está pondo essas barreiras, por isso que a gente está vendo esse rally no preço de fertilizantes. Fora isso, você ainda tem o preço de frete que também está no alto. Então, assim, o custo para o produtor é muito importante de fertilizantes e de frete. Isso aí está impactando diretamente a margem. Em contrapartida, a gente está vendo o preço dos grãos lá em cima também. Então, mais importante do que olhar isso é olhar a relação de troca, né? Hoje está um pouco espremida, mas eventualmente se a gente tiver o preço de commodity caindo ou de dólar caindo, que ele vende isso, você pode ter um impacto na margem significante aí. Uhum. E um outro ponto é a questão de safras com a seca que atingiu os últimos 3 meses, né, 3 meses os estados do Sul e também Mato Grosso do Sul, além das chuvas torrenciais no Nordeste. Estimativas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apontam uma queda de 25 milhões de toneladas na produção de grãos nessas regiões como um todo. Como é que o impacto da quebra de safra afeta as empresas e o mercado também? Perfeito. Realmente o Rio Grande do Sul está numa situação bem triste ali, né? Quando a gente olha os dados de Conab também, né? Acho que a estimativa total de produção agora é de 128 milhões de toneladas, frente a quase 140, 150 que a gente fez no passado. E aí é importante olhar o contexto também. Os últimos anos também não foram dos melhores. E aí, quando a gente olha o estoque de grãos versus o que a gente vai produzir e o que a gente consome, essa relação de estoque e uso está no menor patamar dos últimos anos. Então isso aí acaba impactando diretamente todas as empresas que têm alguma atividade ligada tanto a beneficiamento ou industrialização dos grãos, porque ele já vendeu isso com uma expectativa no passado, né? Então quando você tem uma quebra, ele vai ter que correr no mercado para substituir isso e para entregar. O que vai acontecer é que a gente vai ver os preços dos grãos não cedendo, como era a expectativa, e isso vai cada vez mais puxar, né? E aí você tem o input de fertilizantes que ele vai pôr na conta também. Meio que isso. Agora... Por outro lado, assim, Não, pode continuar. Não, no centro-oeste ainda, pelo menos a gente tem visto bastante chuva e ali é o grosso de produção de grãos, então, por enquanto, a gente não está vendo nenhum problema ali, tá? Agora, Calil, um setor que sofreu bastante com o cenário macro, né? Agora mudando um pouco do agro para o varejo, foi o varejo, né? Como que você avalia o impacto da alta da Selic e da inflação para varejistas de vestuário como a Arezzo? Quais as expectativas para os resultados da empresa no 4º trimestre? Certo. A Arezzo, eu acho que ela acaba se blindando um pouco dessa questão de impacto de Selic e de inflação. Primeiro porque, falando da empresa como um si, ela é praticamente, a dívida dela, ela gira em torno de 0,5 vezes EV/EBITDA, né? Então, mesmo que você tenha um aumento de dívida no operacional dela, ali o resultado financeiro não vai impactar tanta coisa. Agora, falando do lado do consumidor, a gente vê a Arezzo se posicionando num público AB+, né? Então, é um cara que ele sofre menos com inflação, e as viagens para os Estados Unidos, tal, que é esse público que consome Arezzo, ainda está um pouco devagar, né? Então, o que aconteceu, o que a gente vê acontecendo é que, basicamente, ela está ganhando
um fluxo muito grande de gente que ia para o exterior comprar roupa e acaba comprando em quem atinge esse público aqui. E aí, fora isso, ela fez alguns outros movimentos, né, como Reserva, Carol Bassi, que acabam atingindo outro público que ela não atendia, e aí acaba driblando tudo isso, né? O que a gente tem de expectativa do resultado ali, frente ao que a gente está vendo das outras varejistas, é que ela vai ser um outperformer em termos de venda quando a gente compara ano contra ano e no ano fechado, tá? Bom, a gente falando ainda em Arezzo, né, como você comentou, ela fez várias aquisições de sucesso, né, incluindo recentemente a aquisição da Carol Bassi, que é uma marca de luxo. Eu acho que a Arezzo se desprende um pouco do restante do setor, né, como Magazine Luiza, que vem acumulando perdas aí no ano passado. Você diria que a Arezzo é um case aí para servir de espelho? Acho que sim, acho que a Arezzo é um case para longo prazo ali, acho que é uma empresa de muita qualidade. A gente viu agora também dando continuidade nessa questão de M&As, ela fez um follow-on agora, né? E basicamente, para que ela vai usar para dois fins, orgânico e inorgânico, né? Então, basicamente, o crescimento orgânico que ela vai investir esse dinheiro é para justamente expandir a Carol Bassi, como você bem pontuou, expandir a Reserva e a Vans, que são marcas que ela fez a aquisição nos últimos 2 anos, e aí tem uma avenida muito grande para ela explorar, tanto em abertura de lojas, franquias e regionalmente. Fora isso, ela vai fazer algumas aquisições orgânicas, nada muito grande, a gente espera que seja algo parecido com o que ela fez com a Carol Bassi, porque justamente o que ela está fazendo ela está procurando marcas e fundadores que possam aportar capital intelectual na Arezzo e vice-versa. Então, pegando o exemplo da Carol Bassi, o que ela fez basicamente, ela viu a oportunidade de entrada no vestuário de luxo, e agora a Carol Bassi pode ter alguma linha de calçados que ela pode aportar o capital intelectual da Arezzo para ajudar a fazer essa linha. E vice-versa, né? A Carol Bassi vai ajudar em alguma linha de vestuário, por exemplo, da Schutz, que ela tem sido bem vocal, que vai ganhar uma linha de vestuário, e a Carol Bassi já faz isso. Então, basicamente, ela está criando um ecossistema de M&A que vai aportando capital intelectual no que ela adquire e na própria Arezzo. Então seria para um investimento mais a longo prazo? Sim, sim. Maravilha. E um outro setor também, Calil, que também é bastante afetado pelo aperto monetário, é o setor de construção e incorporação e, é claro, o mercado imobiliário como um todo. Como é que você avalia o avanço do setor imobiliário nos últimos meses? Tem algum segmento também no setor que vem se destacando um pouco mais? Certo. Acho que o que a gente tem visto no setor imobiliário é basicamente reflexo do ano passado, quando a gente não tinha talvez uma expectativa tão clara de onde ia parar a Selic, e aí o setor foi destruído por isso, né? Você não tinha onde ancorar isso e calcular qual que seria a perda ou não do mercado endereçável só pelo aumento de Selic. Agora a gente já tem mais clareza que talvez, no pior dos casos, a gente tem escutado algumas casas falar de 12,5%, talvez até 13%, e ali seria dali para baixo. Então, acho que o pessoal começou a botar na conta, tá, se bater 13%, isso aqui vai acontecer, mas logo vai voltar a cair, e aí o setor volta a andar como um todo, né? Então, acho que foi mais essa resposta de qual é o pior nível de Selic que a gente vai ver, e aí começaram a colocar na conta, porque as empresas também estavam muito baratas, negociando abaixo de book velho. Então, foi essas duas coisas que andaram juntas. A gente vê que e aí, respondendo... Não, pode continuar. E aí, falando um pouco da outra sua pergunta, mais específico, qual setor que pode ir melhor ou não, acho que o que a gente tem visto é o setor de baixa renda. Primeiro porque ele não é tão impactado a Selic, né? Você tem alguns mecanismos ali que travam no programa Casa Verde e Amarela uma taxa máxima de Selic. Segundo,
que quando a gente olha o histórico, né, então se a gente abrir ali o que a gente tem de unidades lançadas e unidades vendidas, esse setor foi muito resiliente ao longo dos anos, e agora quando a gente olha o estoque de unidades que foram lançadas e ainda não foram vendidas, ele está tá em linha com o patamar histórico, diferente do médio e alto padrão, que está muito acima, né? Agora, a expectativa dependendo do que ocorrer na eleição, né, a gente tem um candidato que idealizou esse programa, e a gente viu no governo Bolsonaro alguns subsídios do programa Casa Verde e Amarela não serem usados completamente. O que pode ter de expectativa é que o setor foi resiliente até agora, e com o aumento de subsídios, será que pode aquecer ainda mais esse mercado? Perfeito. Ó, o pessoal aqui do chat pode fazer pergunta para o Calil, né? Nós estamos em novo link, então, só para lembrar para o pessoal dar um joinha aqui para o nosso conteúdo se tornar mais relevante, e para o pessoal que está nos acompanhando no Profit da Nelogica, se tiver alguma pergunta para o Calil, também pode fazer aqui no nosso chat da BMC News no canal do YouTube. Tem um pessoal já que manda algumas perguntas. Agora eu queria falar sobre capital estrangeiro, que tem entrado aqui na Bolsa Brasileira, né? A gente tem visto aí uma entrada intensa de capital estrangeiro na Bolsa. Como que você avalia esse forte volume de dinheiro gringo entrando no mercado brasileiro e os movimentos de saída dos investidores institucionais? De que forma esses movimentos impactam nos investimentos? Perfeito. Acho que a entrada de capital estrangeiro é muito mais um reflexo do gringo. Ele perdeu um pouco de dinheiro na China, perdeu em outros países desenvolvidos, e os emergentes ficaram baratos. Então, eu não acho que é específico o Brasil, mas é uma cesta latam de mercados desenvolvidos, e acabou pingando aqui para a gente, tá? Agora, falando como isso se reflete nas ações, né? O que a gente tem visto é que gringo, basicamente, acho que esse sempre foi o playbook deles, eles preferem empresas líquidas que já têm uma história e que, de certa forma, tem um conforto para eles se eles precisarem saírem rápido, igual aconteceu na crise do Covid, né? Então, basicamente, o que a gente tem visto é que o que a gente acha é que esse dinheiro vai fluir muito mais para commodities e algumas empresas que estão com histórias melhores aí em setores mais destruídos. Agora, para small caps, é difícil falar que o gringo vai olhar para isso agora, tanto por liquidez quanto você tem muitas histórias recentes aí que nem o local entende direito, que dirá o gringo, né? Você acha que é um movimento temporário ou que veio para ficar esse tipo de investimento? Os investidores estão olhando com um olhar mais otimista para o Brasil? Os investidores estrangeiros, no caso? Sim, sim. Eu acho que o que está vindo agora tem um caráter um pouco mais fixo, até porque é difícil você ver esse movimento de capital num período pré-eleição, né? Geralmente eles esperam uma definição para fazer um compromisso mais fixo, vamos assim dizer, mas o que indica é que o que está entrando agora é pouco, e a depender da eleição, e se for visto com bons olhos lá fora, pode vir muito mais de caráter fixo, só para ajustar o valuation do Ibovespa com as outras bolsas que a gente já está no low histórico aí, né? E dos resultados do quarto trimestre, tem alguma empresa ou setor que merece destaque? Aqui, se você puder falar para a gente. E quais são os números também que chamaram mais atenção, né, em relação às expectativas para a divulgação também dos próximos resultados? Quais são as empresas que estão aí no radar? Tá. Acho que para o quarto trimestre, o que a gente acha que vai ter um destaque positivo, é uma construtora, a Cury, né? Ela atua no programa Casa Verde e Amarela, né? E aí, diferente do que a gente viu no passado, as empresas de médio e alto padrão já estavam desacelerando o VSO, enquanto que ela estava indo muito bem, né? E aí ela fez 2 lançamentos em janeiro,
que a VSO continuava muito alta. Então a expectativa é que ela apresente um bom número de lançamentos com uma VSO muito alta, o que talvez mostre para o mercado que ela em específico não está sofrendo no setor imobiliário, diferente dos pares que a gente tem visto aí, tá? Acho que, como eu comentei anteriormente, acho que a Arezzo também vai ser uma das empresas que vai apresentar um crescimento bem satisfatório ali de todas as marcas e que a gente não vai ver nos outros pares ali que atuam numa classe mais baixa, tá? E acho que tem outra também, a VIT aí também, que atua em fertilizantes, tem uma linha de fertilizantes biológicos que ajuda o produtor tanto nessa questão de falta ou de encarecimento dos fertilizantes, porque é uma linha que tem a matéria-prima dela é nacional, porque são bactérias, né? Ela faz isso a partir de bactérias e micronutrientes. O terceiro resultado do TRI dela foi muito forte, e o que tudo indica é que por toda essa situação, o quarto TRI deve ser um resultado bem forte também, tá? Calil, nós temos uma pergunta aqui do MPK, aqui no nosso chat. Ele pergunta assim, eles estão preparados, né, se estamos preparados para um plano B, caso tenhamos um cenário ainda pior em relação à crise na Ucrânia e Rússia e a subida dos juros dos Estados Unidos, né? O que fazer, né, acho que em relação aos investimentos? Quando ele diz você diz os investidores ou não entendi muito bem? Os investidores, né, se estão preparados aí para um plano B, caso um cenário ainda pior. Acho que o pessoal não está botando muito na conta que a possibilidade de uma guerra, e a gente acha que a possibilidade é mínima. Acho que eventualmente vai ser uma situação chata, que vai se alongar por algum tempo, mas eventualmente vai ser bem resolvida, tá? E a questão de subida de juros, né, nos Estados Unidos, acho que um mitigador do que eles estão vendo é justamente olhar para emergentes, né? Quer dizer, aqui a gente já está no ciclo contrário, já está chegando no final talvez no final da nossa subida de juros, o fiscal não deteriorou como todo mundo estava pensando. Então acho que a mitigação disso é acabar olhando para outros mercados e acabar diversificando, tá? Maravilha, então. A gente já está, né, se encaminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa. Queria então que você deixasse as suas considerações, né? Por que os investidores devem ficar atentos aí, né? A gente está indo para a última semana, né, na verdade, de fevereiro desse ano. Queria então que você deixasse aí, né, o espaço é todo seu, pode falar o tempo que você achar necessário, né, sobre o que os investidores, no que eles devem ficar atentos em relação aos setores também. Acho que assim, tem bastante setor barato. O que a gente está olhando muito acho que o que o investidor deve mais focar agora talvez o mercado imobiliário. A gente tem visto ali que com essa expectativa de ancoragem máxima da taxa Selic, pode ser um setor que seja interessante olhar, e porque as empresas estão abaixo de book value. Fora isso, né, a gente não está vendo... assim, tem algumas histórias ali mais pequenas e interessantes com algumas barreiras de entradas regionais, como você tem o Grupo Mateus, que pode se influenciar, se beneficiar de uma tese de crescimento que a gente não tem visto em outras empresas. Então é muito mais uma questão, assim, acho que de olhar o que ele está confortável para o longo prazo, né, e ajustar a expectativa para esse novo patamar de juros que a gente vai ver daqui para frente. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. A gente conversou aqui com Calil de Lima, que é analista da Rich Capital. Muito obrigada, Calil, por todos os esclarecimentos, pela sua entrevista. Obrigado. Bom fim de semana para você. Para vocês também, obrigado. Obrigada. Tá certo, agora a gente começa o nosso giro de notícias por aqui, porque a Cielo vendeu a fatia da empresa americana Merchant eSolutions de pagamentos por até 290 milhões de reais. Os detalhes você confere na reportagem.
transação aconteceu por meio da subsidiária integral Cielo USA Incorporadora para a celebração do contrato para a venda da totalidade das ações da Merchant Solutions para a Sun Acquisition Corporation, uma subsidiária da Integrum Holdings. Segundo o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, o valor da transação é de até 290 milhões de dólares, aproximadamente R$1,5 bilhão. Do valor total previsto, 140 milhões de dólares serão referentes a uma parcela fixa a ser paga na data do fechamento e até 150 milhões são referentes a uma parcela variável, cuja apuração e efetiva realização estão sujeitos à verificação futura de determinadas premissas acordadas entre as partes. Ainda de acordo com o comunicado, a transação faz parte da estratégia de crescente concentração da Cielo em seu core business no Brasil, em linha com outros desinvestimentos incluídos ao longo de todo o ano passado. A Cielo afirma também que os termos de condições da operação foram aprovados pelo Conselho de Administração da companhia e a sua conclusão agora está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais a este tipo de negócio. Bom, e só uma correção, na verdade, essa venda da fatia foi por 290 milhões de dólares, corrigindo. Então, a gente aproveita até para olhar o mapa do calor aí em relação a Cielo, já olha o mercado também, porque olha só, a Cielo é a grande alta do dia, disparada aí de 14% nesse momento, 14,29% de alta, subiu bastante, o papel está sendo comercializado a R$ 2,88. A gente até amplia aqui o nosso mapa do calor, a gente vê aqui a fatia grande aqui da Cielo ocupando, né, o nosso telão. Depois a gente vê então B3SA3, o ticker aí da B3 subindo 2,32%. Banco do Brasil tá também aí subindo, tem vários bancões aqui também, assim como empresas do setor de construção. MRV está subindo também mais de 4% agora, Exetec tem alta de 0,58% e Cyrela também está aqui no mesmo bloco subindo 0,43%. Depois a gente vê que tem, então, Taesa, aí do setor de energia, Taesa Equatorial também, que sobe agora 1,17%. Positivo, sobe 0,75%. Falei dos bancões, né? Falei que tem Banco do Brasil lá em cima. E aqui tem também Itaú subindo 0,81%. Itaúsa também está aí na alta do dia, subindo pouco mais de 0,57%. Depois a gente vê, tem Bradespar também, aí subindo 0,76%. Cogna, do setor de educação, tem alta de 0,41%. E Dux também está aqui, subindo 0,73%. Já em relação às quedas, a gente tem Raia Drogasil também aí recuando 7,19%. Depois Apvida tem queda de 3,80%. Tem vários setores aqui, a gente vê que é a dominância nesse momento. O setor aí recuando, vamos colocar aqui então, porque tem Grupo Cosan também recuando 3,81%, Local Web 4,47% também de queda. Depois temos Pets, né, do setor aí de varejo recuando 3,55%. Via também está por aqui, caindo 2% agora. E depois a gente vê que tem mais empresas aqui, tem CVC aí do setor de turismo. A gente vai monitorando aqui, tem Gol, tem Azul também, já figurando aqui nas maiores quedas. Gol agora cai 0,69%. E as empresas do setor de petróleo também estão por aqui. Petri 3 e Petri 4, a gente até olhou aqui no comecinho do estoque que apenas Enalta estava subindo. E aí a gente vê então que tem várias empresas do setor de petróleo aqui caindo. A gente vai monitorando o mercado e trazendo os números aqui, né, Isa? Isso mesmo, Rony. Agora a gente fala da Aliar, que divulgou nesta manhã que não vai atender o pedido de convocação de AGI, de uma Assembleia Extraordinária feita por determinados acionistas. O objetivo da Assembleia seria deliberar a eventual suspensão do exercício dos direitos políticos do acionista fonte de saúde do empresário Nelson Tanuri e dos acionistas integrantes do bloco de controle da empresa, signatários do acordo de acionistas celebrado aí em 20 de agosto de 2021. Os direitos, então, deveriam ficar suspensos até que os acionistas recebessem informações completas sobre as condições precedentes ao fechamento da operação, quais acionistas controladores venderão imediatamente suas ações e quantos vão permanecer com a opção de venda. Segundo a Aliar, a convocação da AGI
perdeu o seu objetivo depois que as informações solicitadas foram enviadas aos acionistas que a solicitaram. Hanna. Vamos olhar então como é que está o mapa do calor agora de Alliar. A gente deu uma olhada rapidinho no mercado como um todo. Alliar, nesse momento, tem ganhos também de 5,97%, está aqui nas altas do dia também. Papel está sendo comercializado agora a R$ 16,69. Bom, mudando de setor, falando agora da Suzano, a papeleira está comunicando aos clientes de todas as regiões onde atua que vai elevar o preço da celulose a partir do mês de março, de acordo com uma fonte ouvida pela agência de notícias Reuters nesta sexta-feira. De acordo com as informações, o aumento será de $30 para a tonelada de celulose de eucalipto e vai ocorrer por conta da forte demanda do mercado, além, é claro, do avanço dos custos, como, por exemplo, de logística. A gente vai olhar então como é que está o papel aí do setor como um todo, do setor de papel e celulose, as papeleiras aqui. Enquanto vai atualizando, a gente já olha então, Suzano, como é que está agora, está recuando 0,22%. E aí depois a gente vê que tem também um dos tickers da Klabin, KLBN4, recuando 0,22%. E o outro ticker da papeleira, da Klabin, sobe 0,18%. E Irani também está por aqui, subindo 0,34%. Esse é o panorama, então, de como é que está. Vamos olhar como é que está, quanto é que está, na verdade, o papel. A gente viu que o Suzano está recuando 0,21%. Está, então, sendo comercializado na casa dos R$ 57,78. Lembrando, que a papeleira veio se recuperando lá em meados do dia 27 de outubro do ano passado, estava numa queda forte, chegou aí o papel sendo comercializado a pouco mais de R$ 46, veio subindo bastante, tomou fôlego, teve um pico aqui, chegou na marca dos R$ 63,17, caiu de novo, mas veio se recuperando. E agora, no dia 18 de fevereiro, até agora, às 1h33 dessa sexta-feira, o papel comercializado no pregão a R$ 57,77, Isa. Bom, agora a gente fala do resultado da Rumo, que inclusive é o que está influenciando essa baixa, A maior baixa, a maior perda do dia é da Rumo aí, que teve um prejuízo e ela prevê investir entre 2 bilhões e 700 milhões e 2 bilhões e 900 milhões de reais em 2022. A empresa, então, espera reportar EBITDA que mede o resultado operacional entre 4,1 bilhão e 4,5 bilhão. De acordo com a companhia, o volume transportado vai ficar por 72 bilhões de toneladas de quilômetro útil, Hanna. Vamos olhar então, a gente já aproveita para dar uma olhada rapidinho aqui, para a gente ver então como é que está Rumo nesse momento. E aí a gente vê rapidinho aqui, já coloquei Rumo que está numa queda expressiva aqui, de 7,13%, o papel está na casa dos R$ 15,50. A gente vai monitorando, Isa, para ver se essas informações aí que vão surgindo do mercado, vão impactando os papéis. Mais de 7% amargando aí o índice hoje. Exatamente, a gente fica de olho, e trazendo os números aqui para todo mundo, Bom, e ainda falando de empresas e de resultados, a gente está numa temporada de resultados. Após a divulgação do resultado trimestral no pós-fechamento do mercado, a ANEEL Energia informou que colocou à venda a sua participação da Norte Energia, concessionária que administra a hidrelétrica de Belo Monte. De acordo com o relatório, a companhia decidiu avançar com o processo de desinvestimento, pois está alinhado com a estratégia da empresa, já que se trata aí de uma participação minoritária. Belo Monte, localizada no rio Xingu, no estado do Pará, é a segunda maior hidrelétrica do Brasil, com capacidade de mais de 11 mil megawatts. A gente tem aí no mapa do calor, Hanna, Enel Energia, para a gente dar uma olhada como opera o papel após essa notícia? A gente coloca agora Enel Energia e também o setor das elétricas. Cadê as elétricas aqui? Olha só. Temos Enel Energia agora recuando 0,80%, o papel está na casa dos R$ 16,17 e é a mesma situação de outros papéis, outros gráficos que a gente estava olhando aqui agora há pouco. A Enel Energia também
veio se recuperando aí no comecinho do ano, estava caindo bastante, teve uma queda forte, chegou com o papel na casa dos R$14 e pouco mais de 50 centavos, lá pelo dia 9 de janeiro mais ou menos, subiu, chegou nos R$16,77, né, e o papel então está sendo comercializado hoje a R$16,17. Já aqui no nosso mapa de calor, em relação ao setor de energia, a gente vê então que até que está bem dividido, né? A gente viu que a energia está caindo. Temos também caindo agora a Light, recuando um pouco mais está recuando forte, na verdade, 3,88%. Depois, CESP 6 recua 0,56%, Copel 0,41%, CPFE 0,13% de queda e a LET 6 aparece também aqui no cantinho, recuando agora 0,06%. Já nas altas, a gente tem NBR3 subindo 3,51%, Alupar 1,04% de alta, Taesa também está aqui nesse bloco subindo 1,69%, Engie 11, 0,71% de alta também, a IES Brasil tem ganhos de 0,54%, CEMIG alta de 0,31% e Eneva está também aí subindo 0,14% e Engie 3 também está aqui fechando o bloco na nossa ala verdinha do mapa. Engie 3 sobe 0,05%. Esse é o cenário então do setor das empresas elétricas. Isa. Então a gente continua aqui falando da temporada de balanços no Brasil, né? A Taesa divulgou um lucro líquido de mais de 2 bilhões de reais no ano de 2021. Com o valor divulgado, houve então uma queda de 2,2% na comparação com 2020. Já o quarto trimestre, o recuo foi de 43,6% após a companhia registrar lucro líquido de 423 milhões de reais, ante 750 milhões no mesmo período do ano anterior. De acordo com a empresa, a baixa aconteceu em função de menores investimentos nos empreendimentos em construção, uma vez que estão na sua fase final de conclusão, e de maiores despesas financeiras líquidas, resultado aí da alta do IPCA e do CDI e também do aumento da alavancagem. Já o EBITDA fechou os 3 últimos meses do ano com um tombo de 34,3%. Para a companhia, a diminuição aconteceu por causa da redução da receita de implementação de infraestrutura, seguindo os menores investimentos em empreendimentos e pela diminuição da correção monetária do ativo contratual de concessão em razão da contração do índice de inflação do IGPM, registrado então nos períodos comparados. Bom, e a Vamos também divulgou um lucro líquido de 402 milhões em 2021, com uma alta de 124,6% na comparação com o ano de 2020. Já o lucro líquido do trimestre ficou em 117 milhões, uma alta de 5,7% em relação ao período do ano anterior. De acordo com a empresa, esse foi o melhor resultado da história e aconteceu após um forte crescimento orgânico em todos os segmentos do negócio. A companhia destaca ainda que a receita líquida do quarto trimestre somou 313,2 milhões de reais. A quantia é equivalente a uma alta de 11,4% em relação a 2020. No ano, a receita líquida da Vamos atingiu 1 bilhão de reais, aumento de 32% no seu resultado em relação à receita anual de 2020. Né? E daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre mais resultados de empresas, né, Isa? Isso mesmo, porque agora, 13 horas e 40 minutos, é hora das análises e dos gráficos do Alex André, que já está aqui com a gente. Fala, Alex, boa tarde, o que temos para hoje? Boa tarde, Isabela, Hanna e todo mundo que nos acompanha hoje aqui no BMC Stock. Eu acho que interessante aqui a gente ressaltar o que nós vamos comentar hoje é principalmente essa questão de juros, né? E principalmente também quando a gente começar a olhar um pouco mais para a equity nos Estados Unidos, né? Ou seja, o que está sendo realmente comentado, né? E esse rotation que a gente vê muito sobre, né, growth para velho, né? As empresas de valor, inclusive, tem ali um grande respaldo, né, que tem acontecido aqui na nossa Bolsa Brasileira, tá? Então isso que a gente vai comentar um pouquinho. Começando aqui em relação a juros, como eu falei, eu vou comentar sobre isso. Esse primeiro gráfico aqui é interessante, é uma perspectiva de probabilidade, né, distribuição, né, que a gente olha principalmente nessa perspectiva, né, de quantos aumentos de juros nos Estados Unidos, né, quantos aumentos pode acontecer. Por enquanto, né, a gente não tem nenhuma
uma grande certeza, né, em relação a isso, né? Pode ser entre 3, 4 até 7 aumentos de juros, né, que é onde a maior parte, né, das apostas aí estão no mercado. A gente consegue observar que no momento, né, quando a gente consegue olhar para trás, a gente tem duas barras aqui, ou seja, essa barra azul, né, que indica ali uma semana atrás, ou seja, das probabilidades, e agora, né, ou seja, essa barra laranja indica-se ali, ou seja, a probabilidade atual, ou seja, a mudança de uma semana para cá. O que mostra, né, pessoal, que a gente consegue observar principalmente que o mercado está acreditando cada vez mais, né, que não vai ter provavelmente 7 altas de juros, não, provavelmente 6 altas de juros até o final ali de dezembro desse ano. Por quê? Porque a gente consegue observar, né, essa barra aqui azul, que tem 7 highs, 7 aumentos, diminuindo, né, em relação ao atual e indo, né, principalmente essa probabilidade indo para 6 aumentos de juros, tá, ao longo desse ano de 2022. Ou seja, o mercado esperando entre 5 a 6 aumentos e principalmente 6 aumentos de juros, tá, quando a gente olha aqui, né, os Fed Funds, ou seja, a perspectiva para o final de 2022, tá? Esse é o principal ponto por aqui. Bom, agora eu vou trazer uma retórica bem legal de China, porque a gente já comentou bastante daqui, principalmente quando a gente pega aqui MSCI Emerging Markets, né? Eu falo bastante sobre isso. Mas agora eu vou dar um ponto de atenção especial sobre ações de internet chinesas, né? As ações asiáticas, principalmente a China. Quando a gente pega aqui o percentual, tá, de Emerging Markets, né, Ásia, somando aqui com, né, quando a gente pega aqui o allocation, né, de forma geral, a gente olha que as empresas de internet da Ásia, né, principalmente a China, ela tem caído, né, de uma forma muito forte, né, principalmente quando a gente olha aqui a relação de alocação, né, ou seja, na média, né, os fundos têm vendido, né, ações chinesas, né, dentro do seu portfólio. E esse gráfico demonstra isso, ou seja, desde 2017 a gente consegue observar um topo, né, no ano de 2020 e depois, né, inclusive depois de novembro, né, que trouxeram diversas notícias, né, que trouxeram dúvida, né, em relação ao futuro dessas companhias, né, aliado ali às notícias, né, em relação ao próprio governo chinês, né, que tem esse tom mais restritivo. Isso trouxe uma grande preocupação e isso trouxe ali em patamares mais baixos ali desde 2017. Ah, mas será que isso realmente é uma oportunidade? Tá? De acordo com o Goldman Sachs, sim. Tá? Esse gráfico agora a gente vai passar e vai explicar um pouquinho por que o Goldman Sachs ele aposta que as ações de internet chinesas é uma nova aposta para o banco americano, tá? Um dos maiores bancos do mundo. Ele compara em relação, né, ou seja, no valor agregado aqui de receita, né, desses dois baskets, né, das ações de tecnologia dos Estados Unidos com as ações de tecnologia na China. E ele mostra, né, que desde os últimos anos, né, desde 2014 até o projetado para o final de 2022, né, esse valor tem sido ascendente, ou seja, as companhias vêm ali crescendo receita. Claro que as empresas americanas têm um pace, né, têm uma velocidade maior em relação às ações chinesas, mas o que mostra, né, de acordo com o Goldman Sachs nessa lista, a gente tem aqui nessa linha vermelha as ações chinesas, crescimento de receita, e essa linha azul, crescimento de receita das empresas dos Estados Unidos, tá? Quando a gente fala principalmente no setor de tecnologia, as empresas de internet. Isso que mostra claramente um crescimento muito forte, né, do setor, e isso também demonstra ali uma resiliência por parte dos resultados, mesmo ali que tem ali desde o terceiro trimestre, né, uma fragilidade ali do setor, como pode-se dizer. Mas a gente já tem até, inclusive, alguns gestores aqui no Brasil, tá, que têm comprado as ações chinesas, né, de tecnologia e têm demonstrado até mesmo por valuation, entre vários múltiplos, né, como EV Sales, né, PI, preço-lucro, como um grande desconto, comparado principalmente com as empresas americanas, a top 5 ali do S&P 500. Tá? Bom, esse gráfico eu gostei bastante dele, inclusive eu separei para comentar com vocês, que é um ponto que é mudança de paradigma, né, pessoal? Muita gente, quando olha um cenário, né, macroeconômico ou quando olha o bottom line de uma companhia, ele entende, né, de certa forma, que esse cenário que está construído é esse cenário que vai continuar sendo pautado, né? E não é bem assim, né? Ou seja, a narrativa do mercado muda, né? O investidor precisa mudar o mindset, né? E esse gráfico ele mostra muito isso, pessoal. A gente tem duas empresas aqui, nessa linha roxa a gente vê aqui a ExxonMobil, né? A gente está falando aqui de market cap, tá, pessoal? Capitalização de mercado, nesse gráfico aqui. E nessa linha vermelha, né, a gente tem aqui as ações do Zoom, né? Aquela empresa, né, de videoconferência, né, que todo mundo usa aí também, né, que compete com outra, né, o Teams, o Google Meet, né, entre elas é a Zoom. E o ponto interessante é o seguinte, pessoal, a gente sempre viu, né, ao longo dos últimos anos, desde 2019 até 2020, né, as ações, né, de valor, né, as ações de value, né, outperformar as ações de growth, né, quando a gente olha principalmente alguns pontos. Claro que se a gente olhar num compounding maior, né, claro que as empresas de tecnologia têm outperformado as empresas de valor, isso é óbvio. Mas aqui a gente está trazendo esse pequeno exemplo, né, de julho de 2019 até janeiro de 2020, a gente consegue observar esse movimento. Mas olha que interessante, pessoal, quando começou a pandemia, mudou o paradigma do mercado, né, a gente consegue observar que as ações, né, ligados ali
a petróleo, enfim, a gente conseguiu ver até o valor do petróleo negativo, né? Ou seja, a gente viu ali as empresas, principalmente como essa, né, a Chevron e a ExxonMobil, caindo de uma forma muito forte, e o que trouxe ali de grandes ganhos, né? Ou seja, um novo normal, né, como chamaram ali no começo da pandemia, as ações de chamado Fique em Casa, né? As ações como a Zoom, né, ações que não são ligadas à hospitalidade, à gastronomia, né, à aviação civil, enfim, tudo que não tenha ligação com mobilidade urbana, né, conseguiu se beneficiar, né? Ou seja, principalmente ligados ali ao home office, ao homeschooling, né? Esse é um ponto bem interessante. Então agora a gente conseguiu observar ali, depois da pandemia, um movimento inverso novamente. Ou seja, a gente viu as empresas outperformando, né, as empresas de Fique em Casa, e agora é totalmente ao contrário, né? O mercado criou-se uma narrativa de shortage, né, ou seja, de falta de insumos, né, uma demanda em petróleo muito forte, né, e uma demanda muito forte, uma oferta restrita, e isso também ao mesmo tempo aliado, né, à relação de vacinas no mercado, né, primeira dose, segunda dose, terceira, estamos discutindo quarta dose, e tudo isso colabora, né, com a volta da economia, aí traz ali o vilão da inflação, e a gente consegue já observar com a inflação, aí tem alta de juros, com alta de juros não traz benefício para as empresas de tecnologia, muito pelo contrário, então a gente vê as empresas de tecnologia, né, underperformando, e a gente consegue observar as empresas, né, ligados, né, a valor agora, que é a nova narrativa do mercado, né, outperform em relação ao setor, o basket, né, de valor. Então a gente observa aqui a ExxonMobil subindo e as ações da Zoom caindo, tá? Quando a gente fala aqui de market cap. Então esse é um ponto bem interessante, a gente consegue observar, né, diversos momentos do mercado em um só gráfico, e quem sabe surfar essa tendência, olhar o macro de uma forma assertiva, que a gente tenta fazer aqui sempre, todo dia aqui na BMC Stock, para simplesmente você entender a leitura do mercado. Você consegue ganhar dinheiro tanto no short, né, tanto na ponta longa novamente, ou até mesmo fazer um long short com setores, né, entender, né, até mesmo um long only, né, ou seja, deixar de comprar um papel, entender a dinâmica do mercado, até mesmo surfar uma tendência, né, que o mercado tem passado nessa narrativa global que a gente tem discutido todos os dias aqui, tá? Então esse gráfico é bem importante. Bom, aí a gente começa a falar de empresas de crescimento, que é um ponto bem interessante, que a gente traz também um ponto bem legal quando a gente fala aqui no investimento aqui no Brasil, que é o investidor estrangeiro, né? A gente tem visto o investidor estrangeiro, né, alocar muito aqui no Brasil, investidor de pessoa física, né, investidor de varejo, né, o retail, tem vendido bolsa, né, os investidores institucionais Brasil também tem vendido bolsa, e lá nos Estados Unidos também, tá, pessoal? A gente tem visto ali, pessoa física de forma geral, vendendo bolsa por lá, mas o que o investidor de varejo tem comprado nos Estados Unidos, tá? Eu tinha falado ali em relação à empresa de crescimento, mas como eu falei até ontem, né, de um paper, né, do Damodaran, ele tinha até falado de Facebook, né, oportunidade que poderia ser de Facebook e outras empresas do setor depois dessas quedas recentes, as empresas, né, de crescimento, né, as empresas de growth, começaram a despertar maior volume, né, em relação aos investimentos, né, relacionados ali a varejo, né? Então a gente consegue observar que em disparada, né, pessoal, a gente compara as empresas de valor aqui com as empresas de crescimento, né, em relação ali ao net, né, ou seja, de investimento por parte de varejo. O investidor de varejo está comprando muito mais as ações de crescimento do que ações de varejo, pessoal, tá? A gente vê uma grande discrepância entre os dois. Aí você me pergunta, tá, mas aonde está esse fluxo de ações de valor, né, que você disse que realmente está acontecendo de uma forma muito forte? Não só eu, mas o mercado inteiro, a gente está vendo isso aqui no Brasil, né, e o mundo inteiro, né, as empresas relacionadas a oil and gas, financials, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Principalmente, pessoal, buyback, né, recompra de ações nos Estados Unidos, tá, a parte do corporativo, e também, claro, quando a gente fala aqui na parte de fundos e investimentos internacionais, tá, investidor internacional. Então, esse que tem impulsionado, de forma geral, ali o fluxo na Bolsa Americana, quando a gente olha aqui de forma geral. Tá? Eu estou dizendo aqui de uma forma bem simplista, e a gente olha aqui para qual que é a preferência do investidor de varejo nos Estados Unidos. Tá? São investimentos de ações de crescimento por hora e a discrepância é grande. Bom, aí a gente olha aqui em relação a M&A, né, a volume, né, ou seja, né, de fusões e aquisições no mercado americano, e fica muito claro agora, principalmente no primeiro trimestre de 22, né, a real queda, né, do que realmente aconteceu com essa secagem de liquidez, né, no mercado, né, pessoal? A gente vê realmente agora essa leitura, né, de redução de estímulos, né, cada vez mais, não só por parte dos Estados Unidos, né, os bancos centrais do mundo inteiro, então vem retirando estímulos do mercado e isso vem diminuindo a atratividade. A gente vê a janela de M&A se fechando, né, ou seja, de fusões, aquisições, de IPO, de SPACs, a gente já comentou de SPACs também anteriormente, ou seja, a gente vê uma queda muito forte em relação a SPACs, que realmente no ano passado foi muito forte, e também ao mesmo tempo esse pace, né, em relação a M&A. Olha que interessante, pessoal, a gente está vendo aqui na janela de M&A, tá? Na América do Norte, né? Principalmente nos Estados Unidos, né, pessoal? Mais de 90%. Passando de 800 bilhões de dólares, tá? No ano passado, principalmente no quarto trimestre, tá? Desculpa, quarto trimestre de 2021. E quando a gente compara com a Europa, em torno ali de 300
bilhões, né, de dólares. E quando a gente olha para o primeiro trimestre de 22, não chegou nem a 200 bilhões de dólares, pessoal, ou seja, muito baixo, né? Ou seja, a gente consegue observar até mesmo esse gráfico de barras, vou até ficar aqui para você observar, olha o tamanho dessa queda. E qual que é a principal justificativa? A relação macro, ou seja, alta de juros, né, e também redução de estímulo. Então, tudo isso traz ali maior aversão a risco. Até mesmo se você olhar as ofertas aqui no Brasil, os IPOs, a maior parte cancelada, a janela se fechou e a gente tem conversado com as companhias também. Inclusive, eu falei com uma companhia de tecnologia hoje, né, aqui no Brasil, e isso tem demonstrado cada vez mais, até mesmo follow-on, né, aumento de capital, com o valor dos papéis aí amassados, né, de forma geral aqui no Brasil, com esse grande desconto, não abre uma boa oportunidade até mesmo para fazer algumas aquisições. Quem ganha realmente empresas capitalizadas, empresas mais sólidas, né, aquela famosa tese winner takes all, né? Ou seja, o maior ali, o maior player leva as empresas mais fragilizadas, né? Então, oportunidade de M&A. E a gente tem aqui esse gráfico interessante que a gente consegue observar que realmente quais são os setores que se beneficiam com a inflação. E a gente falou várias vezes aqui, tá? Então, vou ser um pouco repetitivo. A gente tem empresas de energia, né? Energy, Materials, Industrials, empresas de energia, de industriais e financials, tá? São historicamente, a gente vê ali que esses setores, né, são dentro dessas empresas que são mais outperforming, né, em relação a outros setores, né, principalmente as empresas de growth, ou seja, as empresas que mais performam, que dão mais resultado no momento que os juros sobem. Né? Então, ou seja, cada vez mais traz um argumento, né, que empresas de petróleo, empresas de financials, né, de seguradoras, bancos, indústrias que se beneficiam nesse cenário de forma geral. Claro que a gente tem que separar alguns nomes, tá? A gente está falando muito de Rússia e Ucrânia e a Rússia cada vez mais vem aumentando de forma gradativa suas reservas de ouro, tá? Então a gente consegue observar aqui a reserva, esse gráfico ele retrata aqui desde 2012 o tamanho das reservas de ouro na Rússia e cada vez mais, desde 2017, que tem aumentado de forma muito forte, tá? E continua aumentando, mesmo que marginalmente, e isso demonstra também até mesmo a resiliência do ouro nesse ambiente mais de aversão a risco, principalmente nesse tema entre Rússia e Ucrânia, tá? A gente vê ali o ouro acima de 1.800, né, quase 1.900 dólares a onça, tá? E aí a gente compara aqui um ponto bem interessante, a gente compara o ETF do ouro, né, o GDX, comparado com, né, o SPY, né, que é o ETF do S&P 500. E a gente vê aqui numa linha, né, que separa desde 2020, ou seja, agora que rompeu essa linha, né, ou seja, de alta, né, em relação a esse long short, ou seja, a empresa de ouro contra o S&P 500, a gente consegue observar que as empresas de ouro têm subido, né, de uma forma muito relevante, também em relação à aversão a risco, também, claro, o preço do ouro que tem subido a detrimento desse movimento. Inclusive ontem, para quem viu também, a Aura, né, que é a nossa proxy aqui no Brasil, Aura Minerals, né, que é uma BDR, uma empresa listada no Canadá, subiu mais de 4% ontem, tá? Chegou ali fechando na máxima. Bom, aí a gente tem esse gráfico aqui, né, que mostra a relação, né, do tamanho, né, dessa liquidez, né, dos bancos centrais mundiais, que tem caído de uma forma relevante, né, e o mercado, a gente está falando aqui desde 2011, tá, pessoal? A gente vê uma queda aqui de quase 10% em relação à liquidez, e a gente consegue observar nessa janela de 2011 a 2022, é uma leitura clássica e muito clara o que pode acontecer nos próximos meses, ou seja, uma redução, né, inclusive os Estados Unidos já anunciou, né, março, redução de estímulos, aumento de juros, né, isso de uma forma sequencial, e isso traz uma narrativa para o mercado, que isso vai trazer, sim, esse aumento de juros não só nos Estados Unidos, mas também vai repercutir em algum momento na Europa, que agora não está sendo tão discutido dessa forma assim, de acordo, claro, com as palavras da Christine Lagarde, tá bom? Então, esses são os gráficos de hoje, Isabela e Hanna, para atualizar todo mundo aí. Tá certo, Alex. Sextou agora para você? É nada, o Alex trabalha aí, nem dorme, né? Vamos trabalhar, pessoal. Obrigado, viu? Um abraço para vocês. Obrigada, Alex. Bom final de semana para você. A gente se vê na segunda-feira com mais gráficos. Bom, e a gente fala agora da Energisa, que fechou o contrato para aquisição de 100% da companhia Gemini Energy, num acordo aí de mais de 822 milhões de reais. Você vai conferir os detalhes na reportagem. Por meio de sua sociedade controlada ETE, a Energisa firmou um contrato com fundos de investimento em participações de infraestrutura para a aquisição de 100% da Gemini. O valor da transação foi de 822 milhões e 600 mil reais a 35 centavos por ação, considerando a assunção do endividamento líquido de 1 bilhão e 700 milhões de reais detidos pela Gemini.
Mas o valor da negociação ainda está sujeito a ajustes, dentre eles a variação do endividamento líquido e do capital de giro entre a data base do dia 31 de dezembro de 2021 e a data do fechamento, no fechamento e também no pós-fechamento da operação. De acordo com a Energisa, a aquisição está alinhada com a sua estratégia de trazer sinergias operacionais com ativos de transmissão e diversificar também as atividades de distribuição de energia elétrica do grupo. A Gemini detém controle de 2 concessionárias operacionais de transmissão na região norte do Brasil, que interligam sistemas de geração importantes como Tucuruí e Xingu, os centros de consumo do Pará e também do Amapá. A companhia também detém 100% de uma concessionária operacional de transmissão no Sudeste que liga ao Rio de Janeiro a São Paulo. Em conjunto, as concessionárias possuem capacidade de transmissão instalada de 6.700 megawatts e 1.451 quilômetros de extensão. Os ativos controlados pela Gemini possuem receita operacional anual de quase 363 milhões de reais e contratos de concessão válidos até 2038 a 2041. A conclusão da aquisição agora está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Bom, agora a gente volta a falar da nossa temporada de balanços, né? A gente fala do banco BMG, que registrou lucro líquido recorrente de 48 milhões no quarto trimestre de 2021. Com resultado, houve uma queda de 49,8% em relação ao mesmo trimestre de 2020. Ana, você pode dar uma olhada como é que está o papel? Vamos olhar assim, Isa. Ó, para quem acompanha a programação da BMC, a gente sabe o que acontece, né? Isso é culpa do quê? Do Daniel Morales, né? Que ele desconcentra a gente aqui, a gente vai seguindo porque sextou, né? A gente até perde o fio da meada. Mas continuando falando do Banco BMG, já até separei o papel aqui pra gente olhar. No ano passado, o banco teve um lucro de 271 milhões de reais, mas acabou recuando 28,8% na comparação anual. Já a margem financeira do quarto trimestre foi de 901 milhões e o número representa uma baixa de 6,1% ante o mesmo período do ano anterior. Aí a gente até consegue dar uma olhada agora no papel do banco, né? Separei aqui para a gente olhar que o banco BMG agora recua 0,99%. E o papel está na casa dos R$ 2,99. Vou até olhar aqui os bancos digitais como um todo. Ampliar aqui para a gente ver bem rapidinho, vai atualizando aos poucos, a gente já vê que a situação estão aqui no vermelho, só o ticker BPAC5 do Banco BTG Pactual está subindo 0,60%, BPAC3, por sua vez, está recuando 2,64%, Banco Pan, BPAN4, está também aí recuando 2,11% e os 3 tickers do Banco Inter estão aqui caindo, BID11, BID3 e BID4 estão aqui também no vermelho. E a gente muda agora de assunto falando da 3tentos, que também informou o resultado, mas com seu resultado, né, no seu balanço, mas com um aumento de 91,5% no lucro. O lucro líquido ajustado da companhia ficou em 228,9 milhões no quarto trimestre de 2021. No ano, o lucro da empresa já foi de 505,5 milhões, crescimento de 78,7% em relação ao ano de 2020. Já a receita líquida somou 1,6 bilhão no quarto trimestre. O número representa um avanço de 63,3% ante o mesmo trimestre do ano anterior. Em nota, a 3tentos informou que a parcela importante desse crescimento de receita líquida veio em função do volume de quase todos os produtos da companhia. O EBITDA ajustado ficou, então, em 177,3 milhões, recuo de 0,4% quando comparado com o quarto trimestre de 2020. A gente olha também o papel aqui de 3tentos para a gente ver bem rapidinho. Vou fechar aqui, separei 3tentos aqui. Então, 3tentos agora recua 0,30%, o papel está na casa dos R$ 9,84. Isa.
Desculpa, gente, aconteceu algo inusitado aqui no estúdio. O programa ao vivo é assim mesmo, né? Mas tá tudo certo aqui. A gente volta a falar das empresas, né? Porque a Rumo prevê investir entre 2 bilhões e 700 milhões e 2 bilhões e 900 bilhões de reais, né? Aliás, milhões de reais em 2022. A empresa, então, espera reportar EBITDA que mede o resultado operacional entre 4,1 bilhão e 4,5 bilhão. De acordo com a companhia, o volume transportado vai ficar aí por 72 bilhões de toneladas quilômetro útil. Pois é, a gente segue falando aqui da BR Properties, que registrou prejuízo no quarto trimestre de 2021, revertendo o lucro no mesmo período de 2020. A empresa registrou um lucro líquido de 47 milhões de reais no ano passado e foi de 32 milhões de reais. Segundo a companhia, o resultado foi impactado pelo efeito não caixa aí de reavaliação do valor de propriedades, representando uma perda de 66 milhões e meio de reais. A receita líquida no quarto trimestre somou 81,9 milhões de reais, um recuo de 2% na comparação com o quarto trimestre de 2020. Já no acumulado do ano, a receita líquida foi de 326,3 milhões de reais, aumento de 4% na comparação anual. Já o EBITDA ajustado ficou em 53,7 milhões de reais, queda de 15% ante o ano anterior. Bom, agora a gente fala do Conselho Monetário Nacional, que aprovou o resultado do Banco Central em 2021. De acordo com o Banco Central, o resultado nesse período foi positivo em 85,9 bilhões de reais. Segundo a nota, o resultado positivo com reservas e operações cambiais no valor de 14,2 bilhões foi destinado à constituição de reserva de resultados no patrimônio líquido do Banco Central. O resultado das demais operações no valor de 71,7 bilhões será transferido ao Tesouro Nacional até 7 de março de 2022. A transferência de 71,7 bilhões, então, ao Tesouro Nacional deve ser usada para o pagamento de juros e abatimento de dívida. E antes de encerrar o estoque, vamos dar uma passadinha no índice, Hanna, para ver como está operando neste momento? Vamos olhar bem rapidinho, sim, Isa. Vou até voltar aqui, que foi tanta empresa que a gente olhou. Agora sim, vou colocar também no geral aqui para a gente ver. Aproveitando, né, vou falar que teve já o fechamento aqui das bolsas europeias, que azeda um fechamento com a escalada aí das tensões na Ucrânia, a tensão geopolítica que parecia ter sido aliviada aí no início da manhã com as confirmações de uma conversa entre Estados Unidos e Rússia na próxima semana. Então, recrudesceram com o anúncio em rede social do separatista ucraniano Denis Pushilin, chefe da autoproclamada República Popular de Donetsk, de evacuação dos residentes por conta do suposto aumento de bombardeios. Então, os mercados aqui no fechamento, Frankfurt caiu 1,46%, Londres queda de 0,31%, Paris recuou 0,25%, Madrid 0,91%, Stocks 0,80% de queda. E agora nós finalizamos então o estoque de hoje, 2 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia ao longo dessa semana. Hanna, tem business mais tarde? Tem business sim. Hoje a gente fala com os gestores do Banrisul, conhecer um pouco mais sobre a companhia, falar também sobre esses últimos resultados. E então espero todo mundo às 18h45. Tenho certeza que o Daniel Morales vai estar todo mundo acompanhando, o Júnior Messi, a própria Isabela Taká, que vai estar lá deixando o like dela, que eu vou cobrar esse pessoal aqui. Então é isso, espero todo mundo, pessoal. Já vieram outros bancos aqui nas últimas semanas, bancos que divulgaram resultados. Então espero todo mundo, mandem perguntas que a gente vai repassando aqui. Vai ser bem legal essa conversa hoje. Não só no business, mas Hanna estará também no Top News, né, Hanna? Pois é, quase lembrei, esqueci deste detalhe. Obrigada por lembrar. Daqui a pouquinho também volto com o Rafael Lara trazendo os principais números aí sobre o fechamento do mercado, trazendo como é que está a movimentação nesse último dia da semana, porque agora sim, no Top News a gente realmente vai sextar por lá e trazer o balanço da semana também com os nossos convidados. Muito bom. Então, bom programa para você, Hanna. Até segunda. A gente se vê no estoque na semana que vem, porque Hanna continua aí trazendo mais informações do mercado para vocês.